Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sábado da 19ª semana do Tempo Comum. Queridos irmãos, sejamos bem-vindos. Vamos meditar o Evangelho que está em Mateus, capítulo 19, versículos de 13 a 15. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, levaram crianças para Jesus, para que impusessem as mãos sobre elas e fizesse uma oração. Os discípulos, porém, as repreendiam. Então Jesus disse: Deixai as crianças e não as proibais de virem a mim, porque delas é o reino dos céus. E depois de impor as mãos sobre elas, Jesus partiu dali. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, este relato do Evangelho é breve, mas é profundo e mostra um episódio do ministério de Jesus Cristo muito corriqueiro. Percebam que algumas pessoas trazem crianças para que Jesus toque e abençoe elas. E notem também que os discípulos ali estão tentando afastá-las, como que segurando as crianças para não ir até Jesus. E Jesus, então, repreende os discípulos, dizendo: Deixai as crianças e não as impeçais de virem até mim, porque delas é o reino dos céus. Então, meus irmãos e minhas irmãs, ele impôs a mão sobre elas e depois foi embora. Essa passagem, então, nos revela aspectos importantíssimos da espiritualidade cristã, que nos convida a refletir sobre alguns pontos na nossa fé. Alguns deles são, por exemplo, a simplicidade, a abertura ao reino de Deus e também o valor das crianças na comunidade. Vamos ao primeiro, a simplicidade das crianças. Queridos, percebam que Jesus destaca esta simplicidade e também a pureza das crianças como um exemplo para todos nós. No coração de uma criança, nós encontramos uma confiança natural, nós encontramos uma abertura ao amor e uma capacidade de perdoar que muitas vezes se perdem na vida adulta, ou seja, confiança, abertura ao amor, capacidade de perdão, que muitas vezes, quando ficamos adultos, por conta das pauladas da vida, a gente deixa de ter essas capacidades. E Jesus nos chama a redescobrir essa simplicidade em nossa própria vida espiritual. Ele nos convida à confiança plena em Deus. Uma criança confia muito nos seus pais. Confiemos ao nosso Pai do céu, a ser humilde, a acolher o reino com o coração aberto, sem ficar remoendo as coisas, sem ficar contradizendo aquilo que a igreja ensina. Acolha com o coração aberto, como uma criança que confia em seus pais e sem reservas. A segunda coisa é justamente essa abertura ao reino dos céus. Jesus nos ensina que o reino dos céus pertence aos que são como as crianças. E isso não significa que devemos permanecer infantis na nossa vida, ter comportamentos infantilizados, já sermos adultos. Isso é muito feio ver um adulto se comportando como uma criança nesse sentido. Também nós não devemos permanecer infantis na nossa fé, mas sim devemos cultivar uma atitude de dependência e confiança em Deus. Aqui é o ponto principal da nossa fé enquanto infância espiritual, ou seja, dependência, confiança em Deus, porque uma criança depende de tudo dos seus pais, uma criança confia nos seus pais. Então, precisamos repetir isso com relação ao nosso Pai do céu. Uma criança depende totalmente dos seus pais para a sua sobrevivência, a sua proteção, o seu sustento, e de maneira semelhante também nós somos convidados a depender de Deus em todos os aspectos da nossa vida. E essa é também uma confiança inabalável em Deus que nos abre as portas do reino dos céus. E o último ponto é justamente o valor das crianças na comunidade. Percebam como Jesus valoriza as crianças, como Jesus não rejeita as crianças. E esse é um dos pontos pelos quais nós, desde a fundação da igreja, batizamos as crianças. Sempre haverá controvérsias neste ponto, mas se nós pegamos os primeiros relatos, até mesmo na Sagrada Escritura, onde nós vemos que depois da conversão, a pessoa e toda a sua casa foi batizada, nós vemos os relatos dos primeiros cristãos, os primeiros católicos, que a igreja nasceu justamente aqui com a fundação dela na Bíblia, nós vemos que justamente as pessoas também batizavam as crianças. Então este é um fundamento, Jesus está falando: não as proibais de virem até mim. Proibiram a criança de batizar é proibi-la de ir até Cristo. Qual é o maior presente que nós podemos dar a uma pessoa? De ser cristão, de ser chamados de
cristos, de outros cristos. Então, proibir uma criança de ir até Jesus, proibir uma criança de batizar, é proibi-la de ser outro Cristo. Outro ponto fundamental nisso aqui é de que as crianças precisam participar da vida em comunidade, da Santa Missa. Criança dá trabalho? Dá sim, mas é sua missão de pai e mãe cuidar da criança. Então, às vezes, ela vai chorar, você vai se levantar, você vai cuidar da criança, dar uma voltinha com a criança até ela se acalmar. O menino começou a ficar grandinho, já põe ele para quietar dentro no banco da igreja, mas que ele cresça no ambiente da igreja, que seja colocado na catequese para receber logo a primeira Eucaristia, não ficar marmanjo aí sem receber a Eucaristia. Então, a importância das crianças na comunidade. Então, todos esses pontos nos ajudam também a refletir, inclusive como estamos vivendo aí na Semana Nacional da Família. As crianças são componentes vivos das nossas famílias. Então, meus irmãos e minhas irmãs, rezemos sobre esta realidade, rezemos para que as nossas crianças encontrem em suas famílias portos seguros, a fim de que elas possam crescer na sua fé. Amém. Queridos, muito obrigado. Ontem eu cometi um errozinho de data, chamando as pessoas à adoração, falando quinta-feira nós não temos adoração. Foi só uma confusão na minha cabeça por conta do dia que eu gravo as homilias. Sempre gravo um dia anterior. Então, ontem era sexta, eu convidei vocês eu falei que não teria adoração porque era Semana Nacional da Família. Perdão pelo erro, mas espero que vocês tenham entendido. Sigamos com a programação normal. Você na sua paróquia, procure. Aqui em Bom Jardim, nós também, hoje é sábado, então nós não temos a missa pelas famílias. Retornaremos então na quarta, quinta e sexta da semana que vem com a missa nos setores, missa pelas famílias, vivendo essa Semana Nacional da Família, que aqui fica o mês nacional das famílias. Em Baliza também nós já estamos finalizando a Semana Nacional das Famílias e você na sua paróquia certamente está. Viva, tire fotos, divulguem também no Instagram da paróquia, enfim, vamos manifestar o nosso amor pelas nossas famílias também nas redes sociais. Atenção, Bom Jardim, passa esse recado para frente. A partir então de amanhã, deste domingo, as 2 missas de domingo serão aqui na Igreja Matriz São João Batista, às 7 horas da manhã e às 19 horas. Atenção, repito, passa o recado para frente. Somos bons de levar notícias ruins, vamos levar notícias boas. As missas de domingo, todas elas, serão aqui na Igreja Matriz São João Batista, às 7 horas da manhã e às 19 horas. Baliza continua com o horário normal, às 9h30 da manhã. Rezemos agora um Pai Nosso e uma Ave Maria. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E que Deus te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.